saúdo a todos com a paz de Arruxo e vamos ler um trecho da palavra que se encontra no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler 2 versículos de Isaías 32. O versículo 9 diz assim: Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. E no versículo 11, tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despii-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com panos de saco os vossos lombos. Engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. Então, aqui nesse trecho das Escrituras, o Pai falou severamente ao meu coração com relação às mulheres, porque esses versículos que nós lemos aqui falam bem claramente às mulheres. E assim o Pai me advertiu, me exortou para que nós meditássemos um pouco sobre essa palavra, porque nós estamos nos tempos do fim. O arrebatamento pode acontecer a qualquer instante. O nosso Salvador, a qualquer instante, pode vir buscar a sua igreja. E é preciso que estejamos prontos, preparados, apercebidos. Estejamos com a nossa mente cativa à palavra, à vontade do nosso Criador, como foi falado anteriormente, com grande sabedoria e entendimento que o Pai usou para o irmão nos trazer essa palavra. E assim o Pai me mostrou, assim, me abriu os olhos para que fizéssemos estudos para que as mulheres pudessem acordar. Aqui a palavra nos diz para as mulheres se levantarem. As mulheres que estão vivendo despreocupadamente. E o Pai falou ao meu coração que despreocupadamente estão vivendo muitas mulheres. A maioria, podemos dizer assim. Não só daquelas que não conhecem a palavra, que não conhecem as Escrituras, mas muitas que conhecem a verdade, mas que estão levando uma vida que não condiz com aquilo que as Escrituras nos ensinam. E estão despreocupadamente levando a vida como o mundo dita, vivendo segundo os padrões que o mundo tem ditado nesses tempos atuais. E assim, é preciso que a gente acorde para essa realidade e que nós, enquanto mulheres, nos arrependamos de estar levando uma vida assim, despreocupada, achando que podemos viver da forma que for mais conveniente para nós. Muitas mulheres estão achando que devem viver de acordo com seus próprios pensamentos, com a sua própria vontade, os seus próprios conceitos, as tradições familiares, a cultura desse tempo, do lugar em que se encontra. E a palavra nos ensina que nós não podemos viver dessa maneira, porque quem vive assim está fora dos padrões que o Pai estabeleceu para a vida da mulher. E quem vive assim, quando o nosso Salvador vier buscar a sua igreja, quem estiver nessas condições não terá condição de ser arrebatado para ir morar no céu. Porque no céu, meu amado, minha amada, é um lugar onde as pessoas que vivem em submissão e obediência ao Pai
estarão. Então, quem não está vivendo em obediência, quem está querendo fazer a sua própria vontade, não vai ter lugar no céu. Por quê? Porque quer viver independente. É Deus, vamos dizer assim, de si mesmo. Acha que é todo poderoso, que os seus pensamentos estão corretos, que a sua vontade deve ser atendida em toda e qualquer situação. E a palavra nos mostra que o Pai, ele estabeleceu um padrão de vida para as mulheres. Um padrão de santidade, um padrão de submissão, um padrão de castidade, um padrão de vida reta, um padrão de mulher virtuosa, um padrão de mulher que conhece a verdade e vive por ela. Então, quem não se enquadra neste padrão não tem condições de ser arrebatado, porque é rebelde, porque é soberba, porque vive segundo os padrões e os princípios que esse mundo determina. E a palavra nos mostra que o mundo jaz no maligno. Então, quem vive de acordo com as instruções do maligno não tem condições de morar no céu. Então, é preciso que as mulheres, e eu vou me incluir enquanto mulher, por isso que eu vou dizer, é preciso que nós mulheres nos arrependamos da vida que estamos levando. Porque muitas vezes está se fazendo de conta que serve ao Todo-Poderoso. Está se fazendo de conta que é convertida a Yahushua. Está se fazendo de conta que louva ao Pai. Está se fazendo de conta que leva o Evangelho. E nós não podemos ter uma vida de faz de conta. É preciso que nós tenhamos uma vida real, uma vida de comunhão, uma vida de submissão aos preceitos e aos princípios que as Escrituras nos ensinam. E em muitos trechos das Escrituras, esses preceitos estão expressos para que nós conheçamos e coloquemos em prática no nosso dia a dia. E você pode até chegar e me dizer, mas eu não conheço. Eu não sei o que é que está dizendo as Escrituras, mas na própria Escritura está escrito: errais por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder do nosso Criador, Yahweh. Então é preciso que a gente se arrependa e recorra àquele que já fez uma obra grandiosa, já fez tudo o que é necessário para que nós tenhamos esse entendimento. O nosso Pai, Yahweh, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele já fez tudo o que é necessário para que eu e você nos ajustemos à vontade dele. Ele já chegou ao ponto de entregar o seu filho, Yahushua, para ir a uma cruz, para ser crucificado, para ser morto por causa do meu e do teu pecado. Então, o que é que nós estamos esperando mais para nos corrigirmos? Então, é preciso que a gente caia na real e mudemos o nosso procedimento, mudemos a nossa vida, porque é muito bom e toda mulher gosta, né? Quando fala, não, esta mulher é uma mulher virtuosa, é uma mulher sábia, mas é preciso que eu e você passemos a nossa vida pela o que a Escritura nos mostra, para ver se essa palavra que vem quando diz, não, mas essa é uma mulher virtuosa, se ela está sendo verdadeira. É preciso que a gente, todo dia, clame ao Pai, que o Espírito Santo mostre o que é que está havendo, o que é que está no nosso coração, que é contrário àquilo que Ele nos ensina, para que a gente possa se ajustar. Porque uma mulher virtuosa, minha amada, não é uma mulher que anda toda enfeitada, não é uma mulher que anda na última moda, não é uma mulher que anda no salto alto, na roupa arrochadinha, a roupa justa, a roupa decotada. Não é a mulher virtuosa, não é a mulher que está mostrando o seu corpo na praia, na piscina, andando por aí com roupas curtas, shorts, mini saias. Isso não é uma mulher virtuosa. É uma mulher que está sendo conduzida pelo inimigo.
Então é preciso que a gente pare e medite como é que está sendo a nossa vida. Uma mulher virtuosa, como diz a palavra, ela é submissa ao Espírito Santo. Ela faz tudo o que o Espírito Santo diz para ela fazer, porque ela sabe que está vindo a mensagem da parte do Pai. Mesmo quando a mensagem vem dura, quando vem pesada, mas ela se alegra porque ela diz: glória, Pai, que tu estás me dando uma oportunidade para eu me corrigir. Pode estar doendo, mas eu sei que vai passar. Eu sei que tempos de refrigério virão. Eu sei que pode estar doendo agora, mas o teu bálsamo vem e é derramado sobre a minha vida e me dá condições de prosseguir. E essa dor, meu Pai, eu sei que é para eu me corrigir e para que eu possa ser agradável a Ti, para que eu possa ser instrumento em Tuas mãos para glorificar o Teu nome e para mostrar a outras mulheres que existe um Pai que cuida de mim e que me conduz e que me capacita a ser segundo o coração dele, para que eu possa ser verdadeiramente uma mulher virtuosa hoje, nos tempos atuais, porque muitas vezes está se pensando numa mulher, quando fala numa mulher virtuosa, a cabeça passa logo, não era a mulher de antigamente, era aquela mulher. Não, meu amado, minha amada, a mulher virtuosa é a mulher do dia a dia. Existiam mulheres virtuosas há tempos atrás, mas é para existir mulheres virtuosas em pleno século XXI. É preciso que aquelas mulheres que abriram seus lábios e fizeram aliança com Yahushua permaneçam fiéis, porque quando a mulher permanece fiel aos princípios do Evangelho, ela se torna uma mulher virtuosa. E se a gente for lá ler em Provérbio 31, tem uma descrição maravilhosa de uma mulher que só fazia bem ao marido, uma mulher que tem sabedoria para conduzir a sua casa, para instruir as suas servas, para educar os seus filhos, para trazer provisão, para estar todo mundo bem vestido, bem alimentado, para ter sua casa em ordem, para ter riquezas, para adquirir propriedades, bens, para que o seu marido seja conhecido pela vida da sua esposa, uma vida reta, uma vida segundo os padrões do Evangelho. Então a mulher virtuosa, minha amada, é uma mulher deste século, é uma mulher de hoje, mas é preciso que a gente se enquadre no padrão das Escrituras para podermos nos tornar mulheres verdadeiramente virtuosas. E aqui nesse trecho que nós lemos, o Pai está nos dizendo, olha, levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Então é o Pai que está nos chamando para parar de querermos viver de forma independente, achando que podemos conduzir a nossa vida como bem entendermos, porque nos tempos atuais, o que o inimigo tem colocado na cabeça da grande maioria das mulheres é que, não, olha, você é dona do seu próprio corpo, você é dona da sua própria vontade, você é dona da sua própria vida, você pode viver como você quer, como você acha que é certo, você pode fazer o que bem lhe apraz, você tem direito de viver a sua vida segundo o que você acha que é melhor para você. Mas a palavra nos mostra uma coisa totalmente oposta a isso. A palavra nos mostra que nós fomos comprados por preço de sangue. Minha amada, você tem um valor imenso, um valor tamanho que o Pai permitiu que o seu filho, o seu único filho, fosse crucificado para pagar o preço do teu e do meu pecado. Então nós não podemos, nós não somos donas da nossa própria vida, porque nós fomos compradas por preço de sangue. Então mulher que abriu a boca e já confessou a Yahushua, acorda, o Pai está dizendo, te levanta, sai dessa situação que você se encontra, sai dessa posição que você se encontra e vem para a posição que eu estou te mostrando que você deve estar.
Você não pode estar vivendo de conformidade com os ditames do século XXI, com os ditames deste mundo. Você tem que viver no século XXI, mas conforme a minha vontade e conforme o meu querer. Porque eu sou o teu dono, eu sou o teu criador, eu te amo, eu sei o que é melhor para você. Então escuta a minha voz e me obedece. Sai dessa vida de soberba, sai desta vida de rebelião e vem para junto de mim, porque eu quero te dar uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de felicidade. Uma vida em que você fale e eu escute. Uma vida em que você peça e eu atenda. Mas é preciso haver ajuste nas nossas vidas. Então, minhas amadas, é tempo de nós pararmos para meditar. É tempo de nós ajustarmos a nossa vida. É tempo de trazermos a nossa mente, como foi dito anteriormente, cativa aos princípios do Evangelho, porque o Evangelho nos foi dado, nos foi trazido por Yahushua, mas ele foi determinado pelo Pai, que é soberano, que é pleno em sabedoria e que sabe o que é melhor para mim e para a tua vida. E nós, enquanto mulheres, precisamos aprender a obedecer, a nos submetermos. Porque a palavra nos diz, mulheres, sede submissa. Mas o que o século XXI nos diz o contrário. Mulheres sejam independentes. E não é assim que nós devemos viver. Nós precisamos aprender que submissão é uma grande bênção que o Pai trouxe para as nossas vidas. Para que a gente, aprendendo a ouvir o que Ele nos determina e fazer como Ele manda, a gente tenha a vida plena aqui na terra e a gente possa desfrutar do melhor que está aqui na face da terra. Então é preciso, minha amada, que haja um ajuste de conduta na vida das mulheres, porque o Pai estava me mostrando como as coisas estão desregradas, como as mulheres estão querendo levar uma vida que desagrada, que é abominável ao nosso Criador. Aqui ele diz: tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Aleluia. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Porque, minha amada, quem está vivendo uma vida de conformidade com este mundo, está vivendo despreocupadamente, está vivendo como aquelas virgens imprudentes, que não trouxeram azeite na sua candeia, para na hora da dificuldade, ter como iluminar o seu caminho. E quem ilumina o meu e o teu caminho é o nosso Salvador Yahushua. Então é preciso que a gente se alimente com o alimento que Ele nos traz, para estarmos fortalecidas e para que na hora da dificuldade a gente esteja abastecida para poder vencer. E aqui quando ele diz para tremer, é porque nós precisamos ter o temor em nosso coração daquilo que já nos foi ensinado e que nós não estamos colocando em prática no nosso dia a dia. Porque a palavra nos mostra que a mulher, ela precisa ter um padrão de vida que é diferente do padrão de vida do homem. Mas como é que estamos vendo acontecer nos dias atuais? As mulheres querendo viver iguais aos homens. Então, quebrando princípios. Então, é preciso ter temor. Porque quem quebra princípio, se não se arrepender, vai ter que passar por disciplina. É indiscutível isso. Porque quando, até no nosso dia a dia, se a gente ensina uma coisa a um filho, ensina, ele
teima e quer fazer aquilo que a gente está dizendo que não é para fazer, que aquilo não dá certo, que aquilo está errado, chega uma hora que a gente precisa dar uma disciplina no filho para ele se corrigir, para ele se acordar, para ele não passar por dores maiores. Então é preciso que a gente entenda isso e que tantas vezes a gente está vendo nos dias atuais mulheres passando por tantas dificuldades, por tantas tribulações, por tantas disciplinas, porque estão sendo rebeldes e insubmissas, principalmente ao nosso Criador e ao nosso Salvador. Então é preciso que nós voltemos ao primeiro amor, que nós nos acordemos e que ouçamos a voz do Espírito Santo, que está nos dizendo: olha, o Pai nos diz que a mulher deve, no seu dia a dia, ser submissa ao seu esposo no Senhor. Então, aquilo que está dentro dos princípios da palavra, é preciso que a mulher se submeta ao seu esposo. E a gente está vendo que mesmo na vida daquelas que conhecem a verdade, muitas não querem aceitar essa realidade. O Pai nos ensina através da sua palavra: mulher, você só pode viver com o homem depois que você se casar com ele. Quando você se converter, um homem que seja convertido segundo os padrões do Evangelho, então vocês vão fazer uma aliança diante do Pai e diante de testemunhas humanas. A partir daí, você pode levar uma vida marital com este homem. Mas o que é que nós estamos vendo nos tempos atuais? O mundo dizendo: não, isso não tem importância não, vive junto mesmo, não precisa casar não, casamento é coisa do passado. E o que é que a gente está vendo? Tantas mulheres se submetendo a esse jugo, de viver sem ser casada, viver no pecado, viver na condenação. Então é preciso sair desta situação e vir para o prumo de como as Escrituras nos ensinam. A palavra nos mostra que a mulher deve usar trajes decentes, que deve ter o seu corpo coberto, que deve usar vestes que expressem modéstia. Mas o que é que nós estamos vendo? A cada dia mais a mulher usando o seu corpo como instrumento de sedução, expondo o corpo, virando uma verdadeira vitrine de Satanás, com o seu corpo exposto para os olhos de todas as pessoas, indo de encontro aos princípios da palavra. Então é preciso haver arrependimento. E você pode até me dizer: não, mas a minha roupa, não, eu visto roupa decente. Quando você colocar uma roupa sobre o teu corpo, mulher, pergunta ao Pai, pergunta aí a Yahushua: como é que eu estou? Eu estou te agradando? Essa roupa que eu estou colocando sobre o meu corpo te alegra? Está segundo os teus padrões? E escuta o que ele está te dizendo, não o que você está querendo ouvir, nem o que você está pensando. Porque quando você passar a escutar, você vai ver que a maior parte do teu guarda-roupa vai ter que ser queimado. Porque a gente está vendo que mesmo as mulheres que conhecem o Evangelho estão fora dos padrões e fora dos princípios, querendo se amoldar ao mundo, viver na moda. Não, porque a moda agora é essa, aí vamos nesta onda. Então quem vive assim, como que uma folha que o vento sopra e leva para lá e leva para cá, está fora dos princípios. Então acorda, mulher, porque moda não procede do Pai. Quem dita a moda vai ver quem é que os estilistas que estão ditando a moda, se tem servo do Criador lá, se tem algum, vai ver. Então, se você não encontra pessoas que conhecem a verdade e estão ditando moda, pode ter certeza que o que estão ditando não vem da parte do Pai, vem do diabo. Estão sendo instrumentos na mão do inimigo. E se você vai nessa onda, você está indo na onda do diabo. Então, se arrepende, se ajusta. Aleluia. Porque quem não se ajustar
quando Yahushua voltar para buscar a sua igreja, não tem condições de ser arrebatado. Então é preciso a gente passar em revista o nosso guarda-roupa. E você pode até dizer, não, e agora eu vou andar feito uma velha? Não é isso não, minha amada. Você tem que andar decentemente. O Pai não quer que você ande esmulambada, mal vestida, maltratada. Não, Ele quer que você ande decentemente, com vestes belas, com vestes que reflitam a glória do Pai. E é preciso que em outras áreas da nossa vida nós paremos para refletir também. O Pai nos diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Então, nós, enquanto mães, enquanto mulheres, estamos ensinando as crianças no caminho, estamos juntas com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, com as crianças nas escolas, com as crianças na rua, estamos ensinando no caminho. É preciso que a gente pare para meditar isso. As Escrituras também nos ensinam que é preciso que as mulheres mais velhas instruam as mais novas para serem tementes ao Pai, para serem submissas ao seu marido. Nós, enquanto mulheres mais velhas, estamos cumprindo isso que a palavra está nos mandando? Ou estamos deixando a jovem? Não, porque é jovem. Não, é jovem, pode... Não, minha amada. O que o Pai diz para a mulher vai desde a menininha, pequenininha que está no braço, até quando tiver velhinha com os cabelos tudo branco. É um padrão. Não existe meio termo. Então é preciso que a gente ensine. É preciso que a gente conheça o que a palavra nos mostra, para que a gente ponha em prática no nosso dia a dia. E é por isso que o Pai está dizendo, tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Aleluia. Turbai-vos vós que estáis confiantes. Então não confia na tua mente, não confia no teu saber, não confia no teu querer, mas põe tudo isso cativo à vontade do Pai. Porque assim, minha amada, você vai ser uma mulher virtuosa. Assim, você terá condição de ser arrebatada e ir morar no céu. Então, nesses trechos que nós vimos, em apenas 2 versículos, assim o Pai falou grandemente ao meu coração. Aleluia. Que é preciso haver mudança na vida das mulheres, começando na minha. Porque quando o Pai nos mostra uma palavra, a primeira pessoa que Ele quer tratar é aquele que viu a palavra para vir compartilhar com as outras pessoas. Então, eu louvo ao meu Criador e ao meu Salvador, Aleluia, pela longanimidade que Ele tem para com a minha vida e que tem me ajudado e me dado condições de enxergar coisas que eu não via e coisas que eu não queria ver na minha própria vida, na minha própria casa. Mas Ele abriu os meus olhos para que eu visse, para que pudesse haver correção na minha vida e para que eu tenha condições de morar no céu. Porque cheia de pecado, minha amada, a gente não tem condição de ir para o céu, não. Aleluia. A gente precisa é se arrepender, se ajustar, para termos espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Porque é preciso estar assim, na hora do arrebatamento. Então vamos correr, vamos nos ajustar, vamos entrar em obediência, porque a qualquer momento Yahushua pode vir nos buscar. E não vai ter tempo para dizer, espera um pouquinho que eu ainda vou arrumar isso aqui. Não, é preciso estarmos prontas todos os momentos. E aquilo que ainda não foi ajustado, mas se a gente tem o verdadeiro propósito de ter uma vida segundo aquilo que o Pai determina, pode ter certeza que Ele vai nos dar condições, nos capacitar e fazer com que, na hora do arrebatamento, nós sejamos achadas irrepreensíveis em espírito, alma e corpo. Então, que o Pai continue acrescentando ao teu coração, porque eu sei que muito Ele quer te falar, muito Ele quer te mostrar,
como mostrou a mim. É uma realidade que eu sabia, coisas até que eu sabia, mas eu não estava dando a importância que eu deveria dar. Eu não estava tendo a misericórdia que eu devia ter para com aquelas que não conhecem a verdade. Eu não estava tendo o entendimento de que era necessário falar, mesmo que severamente, não que eu tenha poder para isso, mas severamente, com a mensagem vinda do alto, para aquelas que já conhecem a verdade e estão despreocupadas, achando que é de qualquer jeito que vai morar no céu. Só porque disse, não, eu aceito Yahushua como meu Salvador e pronto. Agora eu vivo a minha vida do jeitinho que eu vivia mesmo, só fiz confessar, mas a minha vida tem que ser do jeito que eu quero. E não é assim. Tem que ser do jeito que o Pai manda, do jeito que o nosso Salvador determinou nas Escrituras. E assim, eu e você teremos condições de viver por toda a eternidade, engrandecendo o nome daquele que nos amou primeiro, aquele que nos criou e que nos resgatou do império das trevas, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então, minha amada, acorda, porque falta pouco tempo para que o nosso Salvador venha nos buscar. E precisamos estar apercebidas, como aquelas virgens prudentes. Aí assim teremos condições de, num piscar de olhos, deixar esse mundo velho e irmos morar num lugar maravilhoso que já está preparado para nós. Uma cidade de ouro, viu? Não é uma cidade, não é uma casinha de parede de tijolo como essa que a gente tem, não. É uma cidade de ouro, minha amada, que está preparada para você. Então, não se embaraça com as coisas deste mundo. Se desvencilha da vida de pecado, se arrepende, se ajusta, porque é muito maravilhoso, é muito maravilhosa a vida que o Pai tem preparado para todas aquelas mulheres que decidirem obedecer aquilo que Ele está determinando através das Escrituras. Que o Pai te abençoe em nome de Yahushua e que faça o seu coração ser quebrantado e receber com alegria aquilo que Ele está te mostrando e correr para os pés dele naquilo que precisa ser arrumado para que a gente possa se encontrar em breve, mas não mais aqui nesse mundo, lá na glória. Aleluia! Em nome de Yahushua.